O Dr. Armando Marconi Machado Júnior é procurador do Estado aposentado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Emplasa no governo Franco Montoro de 1984 a 1986. Sim, tenho muito prazer de estar aqui nesse trabalho da Emplasa, de recordar todo esse período de 75, que é a data de sua fundação. Acho uma coisa maravilhosa e vou tentar reconstituir o meu período. Doutor Armando, como avalia a sua gestão como presidente da Emplasa no governo Franco Montoro, início da redemocratização do país? Bem, a Emplasa, no meu tempo, hoje ela tem um nome mais charmoso, né? Porque ela era Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo. Hoje ela é Empresa Paulista, né? Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. Acho que é um nome bem mais acertado. Eu encontrei, quando entrei na Emplasa, uma empresa em funcionamento, em pleno funcionamento, né? A minha função, que o governo me colocou lá, foi como eu tenho uma condição fácil de administrar, eu gosto disso, eu sempre participei de vários outros, atuei em outras áreas, foi dar continuidade a uma empresa que estava já funcionando há alguns anos bem. Mas só que ela tinha um problema, ela estava na rua Luiz Coelho, que é uma rua perto da Paulista, uma rua muito barulhenta, e num lugar muito pequeno, num lugar muito acanhado. Então a primeira preocupação foi mudar a empresa de lugar, porque eu não dava para fazer nada com a empresa enfiada em algumas salas, misturada com o metrô, numa rua muito barulhenta. Então, o grande negócio era... Então, com o mesmo dinheiro que nós alugávamos, eu fui lá para baixo, que era uma região nova, lá para Berrini, e aluguei um prédio de 12 andares, que era muitas vezes mais do que a empresa tinha aqui, né? Então, ela com esta coisa de, sem gastar mais, eu mudar de um centro aí da Paulista para um lugar que estava começando a funcionar, que era a região da Berrini, era uma região ainda nova, foi possível alugar um prédio imenso e foi possível aí planejar as coisas, né? Começar a ter uma atuação que aqui não havia como, não havia espaço físico, não havia possibilidade de enfiar mais ninguém. Tanto é que a empresa passou a ter lá no nossa administração 600 funcionários, sendo que a grande maioria técnicos de alto nível, né? Arquitetos, engenheiros, tal, planejadores, especialistas no meio ambiente e tal. Então aí se começou a conseguir muita coisa, muita coisa. Foi um período com muito apoio do governador e muito apoio do secretário. Esse eu acho que foi o êxito da minha administração, foram essas duas personalidades compreenderem bem o problema. Entende? Porque não adianta você se enfiar numa empresa sem o apoio do governador e do secretário, né? Como eles deram muito apoio, nós conseguimos helicóptero, conseguimos um satélite para fotografar a região metropolitana, conseguimos que a Terrafoto se instalasse lá para a gente vender para as pessoas as fotografias da cidade que as pessoas precisavam para dirimir problemas de limites, entende? Foi se conseguindo uma imensidão de coisas administrativas, porque a Emplasa contou com o apoio de um governador maravilhoso e de um secretário da região metropolitana muito especial. Esse é o grande êxito daquele período. E foi realmente um período bastante de muito sucesso por essa razão, né?
Porque se eu fosse apenas para lá, sem o apoio deles, não ia acontecer nada, né? Mas a mudança da sede e o apoio do governador e do secretário foi uma coisa muito especial. A empresa avançou muito, fez cadastro para os municípios, fez uma imensidão de coisas. Mas isto graças a essa estrutura básica de um governador interessado e de um secretário interessado. Esse eu acho que foi o grande sucesso. Algo que se destacou muito nesse tempo foi a luta pelos mananciais, pela conservação dos mananciais. E a empresa conseguiu uma coisa extraordinária. Organizou comunidades de bairros que serviam como, se fossem funcionários da empresa, trabalhando graciosamente. Em cada região metropolitana, se conseguiu um grupo de pessoas, acabaram sendo centenas, né, que comunicava à empresa se alguém estava jogando lixo, um caminhão jogando lixo no rio, e isso, aquilo, né? Então, essa fiscalização na área dos mananciais foi especial, porque como a empresa tinha 2 helicópteros que nós conseguimos emprestados do governo, de outras áreas governamentais, tinha um satélite, era fácil para a gente imediatamente detectar aquilo que estávamos nos informando. Nós tínhamos os satélites, tínhamos os helicópteros e tínhamos o telefone 139 que a pessoa ligava de graça e dizia, olha, aqui no meu bairro, aqui em Santo André está acontecendo isso e tal. A gente rapidamente se movimentava com o helicóptero ou com o satélite, gravava conseguia localizar quem era que estava fazendo essa coisa errada. Então, esse batalhão de pessoas ajudou muito, sem ônus nenhum para a empresa, porque eram voluntários. E a gente, no domingo, se reunia com essas pessoas, para conversar com eles e orientá-los e tal. Também sem ônus para a empresa. Não se pagava nada, não existia almoço, não existia nada. Era uma conversa de manhã feita aqui, acolá, todo domingo num lugar. O único que tinha que fazer o esforço era eu, que tinha que ir para esses locais, né? Eu perdi o domingo, mas ficava com esse povo, e isso teve um sucesso incrível, né? Essa coisa. E eu resumiria, então aí eu vou ter que ler 4 frases que definiram bem esse período, foram muito importantes para a região metropolitana. Se protejo os mananciais, estou lavando a minha alma. Indústria poluente, rio doente. Se enxergo o leito do rio, fico com água na boca. Lei descumprida, água servida. Isso era o grande coisa ligada aos mananciais. Foi talvez a coisa das mais importantes e com a participação da comunidade. Isso é uma coisa muito importante, graciosamente. Isso era o que eu queria dizer sobre muitas coisas que foi feito, mas esse foi muito especial. Doutor Armando, comparando-se o período do regime autoritário, década de 70, e o período de redemocratização que se seguiu, nota-se diferenças em relação ao planejamento e à gestão metropolitana? Sim, eu acho que a diferença é muito grande, porque o planejamento ele tem que ser participativo. E no regime militar não existia essa participação. E um planejamento correto, você tem que conversar com a população, com os técnicos de toda a natureza. Aí você tira uma coisa bem interessante. Essa é a grande diferença. No regime militar, a coisa vinha de cima para baixo. Isso não era participativo. Eu acho que sem um planejamento participativo não é possível chegar a um resultado razoável. No governo Montoro e em sua gestão na Emplasa, a produção técnica da empresa foi muito fértil, gerando documentos e propostas de grande relevância. Como avalia os principais problemas para a implementação das recomendações feitas por esses estudos técnicos? Para implementar essas recomendações, a Emplasa é uma empresa que hoje tem 37 anos de vida, uma empresa que talhada para cuidar desse assunto, né? Eu acho que ela precisaria
reunir os governos municipais, que são 39, o município de São Paulo e mais 38 municípios, é uma coisa que está faltando hoje, porque esse diálogo, esse esforço da região metropolitana, ela tem um sentido político. Se eu não lutar politicamente, o governo do Estado não vai enfrentar esse problema. Não é só a segurança pública que dá voto. O voto também dá o meio ambiente, o planejamento, a cidade organizada, a cidade mais feliz, a cidade melhor tratada. Isto que não se está compreendendo hoje. A empresa está completamente abandonada, está enfiada aí na Rua Boa Vista, num lugarzinho com meia dúzia de sala, sem técnico nenhum, tem 20 pessoas lá. No nosso tempo tem mais de 600. Eu acho que está faltando o aglutinamento em torno da empresa, dos municípios da região metropolitana, para que ela tenha força e condições de, com o seu cabedal, o seu conhecimento, transformar essa cidade. Transformar a cidade numa cidade mais feliz. Doutor Armando, a institucionalização das regiões metropolitanas é fundamental para o planejamento e a gestão metropolitanos face à dinâmica da realidade metropolitana, isto é, os dispositivos legais referentes a essas entidades regionais são importantes? Sem dúvida. A legislação federal que criou a região metropolitana e a estadual em cada lugar que tem a sua região metropolitana, e a de São Paulo é a mais importante, com essa legislação, ela é que é a base para que se possa fazer um trabalho. Eu, sem a lei, eu não tenho meus rumos. Então, nós temos que aprimorar a legislação federal e estadual, e aí a gente tem condições de reforçar a secretaria específica e a empresa de um modo muito notório, que é a grande empresa de planejamento de São Paulo, para que a gente... Então, eu acho que essa legislação é fundamental, é a base. Doutor Armando, na sua opinião, as novas condições institucionais, tais como a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e a ampliação do escopo do trabalho da Implasa para a escala macrometropolitana, podem propiciar ações que concretizem o planejamento? Bem, o que pode, no meu entender, fortalecer a região metropolitana é o governo do Estado, porque o município, os 39 municípios, a maioria pequenos municípios, Ferraz Vasconcelos, município pequeno, não tem nem esgoto a céu aberto. Eu conheço toda essa região. Eles não têm dinheiro. É preciso que o Estado compreenda isso, porque a região metropolitana depende fundamentalmente de dinheiro, de verbas, porque técnicos nós temos, excelentes. É preciso que, como foi feito no governo Montoro, em Barueri, o local onde se faz o tratamento de esgoto. São Paulo hoje está com esgoto completamente tratado, entende? Agora, a região metropolitana, o seu entorno, não. São municípios pobres, pequenos municípios, eles, por força própria, eles não têm como fazer uma estrutura. É preciso que haja uma vontade do Estado para que essas coisas aconteçam, entende? Para que se possa enfrentar esses problemas de regiões muito pobres, sem saneamento básico nenhum. Eu conheço a região metropolitana com a palma da minha mão, entende? Coisa triste. É só ir nessa região em torno de São Paulo, tirando uma ou outra cidade, São Bernardo, que são grandes municípios, o resto é uma coisa terrível, entende? É uma população miserável, comprimida, numa sujeira imensa. Entende? Isto que precisa acabar numa cidade como São Paulo, numa região metropolitana como São Paulo. Então, eu entendo que é preciso que o governo do Estado participe, se sensibilize, e isso só se consegue com a participação de uma população que sensibilize o governo a ele fazer isso, o que fez o governo Montoro, por exemplo, com o esgoto. Nós temos que cuidar do lixo, nós temos das enchentes, que é uma desgraça cada vez que chove em São Paulo. Entende? São coisas que estão se eternizando. Eu acho que é fundamental que o Estado assuma o seu papel. Doutor Armando, que propostas e projetos considera de relevância para o futuro do planejamento metropolitano? Bem, eu acho que qualquer proposta
que considere a região metropolitana relevante, que acomode o seu gigantismo, que enfrente essa situação. Isso que precisa, porque os municípios vão crescendo, a população cresce, 18 milhões de habitantes, e não se acompanha isto, né? O nível de vida do povo da periferia é terrivelmente horrível, entende? Eu conheço a região metropolitana, é muito triste. Então é preciso considerar isso, esse gigantismo da região metropolitana, que vai indo num crescendo imenso de população, né? E uma população pobre que não tem água, esgoto, não tem água encanada, nada, a não ser esses municípios mais ricos, né? São Bernardo, São Caetano, essas coisas. Mas os pequenos municípios, eles precisam do apoio do Estado. Então, esse gigantismo da região metropolitana precisa se atacar rapidamente para que a população pobre não fique na situação que está terrível, né? Muito terrível. Não tem água, não tem esgoto, a criança tem doença por causa do rato e tudo. Esse é o problema. Isso que é uma coisa que tem que ser enfrentado. Eles enfrentam, mas enfrentam com um certo comodismo, né? Acho que isso não dá voto. Eu acho o contrário. Na sua opinião, no Brasil, especificamente em São Paulo, planejar poderá se viabilizar? É claro que sim, porque o governo federal e o governo estadual, eles têm condições de destinar verbas para isso. Eu acho que esse é o fundamental. Pode se mobilizar totalmente. Eu acho que, como outras regiões metropolitanas do mundo todo, não existem esses problemas que nós temos aqui. Essa miséria terrível de habitação, de coisas que acontece todo ano quando chove. Essa situação que tem que ser eliminada com o apoio da população, dos municípios e do Estado e do governo federal. Eu acho que é possível, perfeitamente. Doutor Armando, como vê o papel da Implasa na atualidade, face à retomada da política de planejamento metropolitano pelo governo do Estado? Bom, eu acho que é um papel fundamental, porque ela está credenciada, assumiu o planejamento na região metropolitana. Isso eu não tenho a menor dúvida. Doutor Armando, qual o papel dos executivos municipais na articulação política com os órgãos do Estado e demais interlocutores com vistas à integração metropolitana? Bem, eu penso que a Implasa precisa urgentemente fazer o que se fazia no passado, reunir os prefeitos, vereadores, dialogar, formar uma opinião pública da região metropolitana, porque é a única maneira de sensibilizar os governos para isso. Ficar tecnicamente enfiado numa sala não resolve. É preciso uma posição política da sociedade, do cidadão que mora na região metropolitana. E isso é possível. Isso nós fizemos com a Sociedade Amigos de Bairro, reunindo esse pessoal no domingo. Entendeu? É perfeitamente possível. A Implasa, com a estrutura que tem, com o conhecimento técnico que tem, ela tem condições de liderar um movimento desse jeito, dessa forma. Doutor Armando, devido ao processo de globalização, na sua opinião, os entes governamentais estão enfraquecidos hoje enquanto agentes públicos para a implantação de políticas públicas? Não entendo isso, nada disso. A população, o povo pode tudo. Se nós unirmos essa população da região metropolitana, nós vamos ter resultados impressionantes. Não concordo que ela está em possibilidade de fazer, não. Eu acho que o povo treinado, educado e compreendendo e tendo unido, ele pode forçar uma situação e acho que isso tudo pode ser enfrentado. Que mensagem gostaria de deixar para os administradores públicos e planejadores urbanos e metropolitanos? Bem, gostaria de dizer alguma coisa lendo aqui um pequeno trecho. A força dos municípios da região metropolitana é muito grande. Os planejadores são muitos, esbanjam competência. Conheci tantos deles na Implasa. Cabe a esta Implasa, de forma acelerada, convocar todos que almejam serem implasianos como muitos de nós. Muito obrigado pelo seu depoimento. O senhor está com a palavra agora para as suas despedidas. Não, quero agradecer a oportunidade de relembrar um episódio importante da minha vida, que foi essa luta
durante 2 anos com um governo do Estado maravilhoso, com um secretário do Negócio Metropolitano muito especial, que possibilitou, naquele momento, grandes projetos, grandes realizações, e ponho muita fé que a Imprasa consiga reviver esses momentos que para uma população carente é muito importante, muito importante. Obrigado. Muito obrigado.